Helicóptero que desapareceu há 12 dias em São Paulo pousou, mas caiu novamente, o que provocou 4 mortes. Operação da polícia na Cracolândia, no centro da capital paulista, terminou com 89 presos. Sexta-feira foi de tensão com novos ataques dos Estados Unidos e Reino Unido contra os rebeldes Houthis do Iêmen. Governo de Israel se defende na Corte Internacional de Haia das acusações da prática de genocídio dos palestinos. Fabricantes terão que deixar claro no rótulo dos medicamentos que alguns ingredientes são considerados doping. Chip da beleza utilizado por muitas mulheres não tem aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Barco mais antigo do Mediterrâneo, costurado à mão e intocado no fundo do Mar Adriático, será transportado à França para conservação. E o exemplo do senhor Guilherme, que aos 96 anos de idade sorri sem parar fazendo ginástica e conquistando medalhas de natação. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O helicóptero que desapareceu com 4 pessoas no dia 31 de dezembro foi encontrado hoje pela polícia em uma área de mata, na região de Paraibuna, em São Paulo. Todos os ocupantes da aeronave morreram. A manhã desta sexta-feira, dia 12 de janeiro, marcou o fim de uma saga que durou 12 dias. O helicóptero, até então desaparecido, foi localizado pelo Águia 24. Na imagem divulgada pelas equipes de resgate, é possível notar uma clareira entre a vegetação. Entre as árvores, também é possível encontrar alguns destroços. Para chegar até o local, a Polícia Militar contou com a ajuda de outra aeronave. De acordo com a polícia, os 4 corpos foram encontrados junto aos destroços da aeronave. Até o momento, não se sabe se os ocupantes morreram no momento da queda ou posteriormente. Somente o resultado de uma perícia divulgada nos próximos dias irá confirmar essas informações. Investigações preliminares mostraram que o piloto da aeronave estava tentando voltar para a capital paulista quando caiu na mata. O piloto chegou a fazer um pouso de emergência em Paraibuna. Momentos depois, decolou e, segundo a polícia, caiu em poucos instantes. A distância entre a área do pouso e o local onde os destroços foram encontrados é de aproximadamente 10 quilômetros. As equipes da Força Aérea Brasileira e da Polícia Militar acharam o helicóptero graças a uma mudança nas estratégias de busca definida com base na triangulação do sinal de antenas de celulares. Assim, em vez de fazer voos mais rápidos para cobrir uma área maior, as equipes passaram a fazer voos em velocidades e alturas menores, em área delimitada. Entre os passageiros da aeronave estavam Luciana Rudzewicz, de 46 anos, e sua filha, Letícia Rudzewicz Sakumoto, de 20 anos, um amigo da família, Rafael Torres, e o piloto identificado como Cassiano Teodoro. O helicóptero decolou no dia 31, às 1h15 da tarde, no aeroporto Campo de Marte, zona norte da capital paulista. O último contato oficial com a aeronave ocorreu às 13h10 do mesmo dia, segundo informações da Polícia Militar. Na noite do próprio domingo, foi gerado um alerta para o Comando de Aviação e para o Corpo de Bombeiros, para uma possível queda do helicóptero, que desapareceu no caminho para Ilhabela, no litoral norte paulista. Pouco antes do helicóptero desaparecer, a passageira Letícia mandou uma mensagem para o namorado, onde disse que o tempo estava ruim e não dava para passar. A jovem também relatou estar com medo de toda aquela situação. Antes de deixar de responder, ela também mandou um vídeo da neblina na região e relatou ainda que a aeronave iria voltar para a capital por conta da dificuldade de chegar a Ilhabela.
As fortes chuvas em São Paulo, incluindo a região onde caiu o helicóptero, provocou a suspensão dos trabalhos de busca aos corpos das vítimas. A operação em Paraibuna ficou para amanhã. Segundo a Polícia Militar, o Instituto de Criminalística e técnicos do IML precisaram acessar o local a pé para iniciar a perícia, já que nenhuma aeronave tinha segurança para sobrevoar o local agora há pouco. Um vagão do metrô do Distrito Federal pegou fogo na manhã de hoje. A rápida atuação tanto do piloto quanto dos passageiros foi responsável para garantir que todos saíssem ilesos do local. Por volta das 11h30 da manhã, o metrô circulava entre as estações de Guará e Arniqueiras. Todo o trajeto estava sendo feito com a presença de passageiros. Mas foi neste trecho que um usuário do transporte percebeu um vestígio de fumaça e rapidamente acionou o botão soco. Ele é uma espécie de pedido de socorro. Ao apertar, é enviado um aviso ao piloto sobre uma possível emergência. Com isso, o metrô faz uma pausa para que o maquinista verifique a situação. Ao notar a fumaça, ele determinou uma evacuação completa. Daí, todos os passageiros desembarcaram. Logo depois foi feita uma inspeção, mas o foco das chamas não foi achado. Por conta disso, a equipe de segurança da estação Arniqueiras não conseguiu fazer um combate preventivo. O trem foi ligado novamente e seria levado ao pátio de manutenção de Águas Claras. Mas logo ao sair, começou o incêndio. Segundo a corporação, ele foi controlado com a espuma química. Eles agora trabalham em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal e vão inspecionar o vagão para descobrir a possível causa do fogo. Ainda no começo da tarde, a circulação das linhas foram retomadas. A atuação das milícias aumentou bastante o trabalho da Polícia do Rio de Janeiro. E no ano passado, a Justiça também foi convocada a ajudar no combate aos atos criminosos. A ouvidoria do Ministério Público do Rio de Janeiro teve um aumento de 75% no número de denúncias recebidas em 2023. Segundo o órgão, o crime mais denunciado foi a atuação das milícias no estado. Somente no ano passado foram mais de 89 mil comunicações. Esse mesmo tema, no ano de 2022, totalizaram 51.105 denúncias. Além da atuação das milícias, atos de improbidade administrativa, que é a violação aos princípios morais e enriquecimento ilícito no poder público, também registraram alta. Cada comunicação é analisada pela equipe da ouvidoria e, em seguida, distribuída às estruturas internas que forem responsáveis por adotar medidas adequadas ao caso. A maior parte das comunicações dá conta de fatos que vão ser apurados no âmbito da Promotoria de Investigação Penal, seguido por temas de cidadania, proteção à educação, defesa do meio ambiente, patrimônio cultural, idosos e pessoas com deficiência. E em Brasília, a Controladoria Geral da União afastou do cargo um servidor do Ministério da Educação. Ele é acusado de receber propina para liberar recursos federais. O ex-gerente de projetos do Ministério da Educação, Luciano Freitas Mussi, foi destituído das funções em ato publicado pela Controladoria Geral da União nesta sexta-feira. Segundo a investigação conduzida pela CGU, Mussi atuava com um grupo de pastores na assessoria do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, e cobrava propina para liberar recursos federais a municípios. A CGU ouviu testemunhas e analisou depósitos bancários que comprovaram o esquema de corrupção. Entre os que foram ouvidos estão prefeitos que receberam solicitações de pagamento de propina. A investigação aponta que Mussi recebeu pelo menos R$20 mil de propina por indicação dos pastores para agilizar a liberação de recursos a municípios específicos. A legislação prevê que o servidor público não pode usar o cargo para obter vantagens pessoais. A punição aplicada a Luciano Freitas Mussi deverá mantê-lo fora do serviço público por pelo menos 8 anos. As polícias civil e militar de São Paulo prenderam 89 pessoas durante uma operação na Cracolândia, no centro da capital. Parte dos detidos não tinha retornado após a saidinha de fim de ano. Eles estavam em liberdade condicional ou tinham sido beneficiados por medidas cautelares para continuar nas ruas. No entanto, estavam descumprindo as regras determinadas pela Justiça. 7 pessoas estavam foragidas. Esses suspeitos tinham mandado de prisão em aberto por roubo e tráfico de drogas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
Segundo a polícia, 1.200 pessoas foram abordadas. A operação, que começou no final da noite de quinta-feira e terminou na madrugada desta sexta-feira, revistou 1.081 homens e 128 mulheres. 4 pessoas manifestaram interesse em tratamento para dependência química. Elas foram levadas ao RUB de cuidados de crack e outras drogas, serviço do governo de São Paulo que oferece acolhimento, desintoxicação e atendimento em unidades terapêuticas. A ação foi a primeira etapa da Operação Resgate neste ano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a medida tem como objetivo combater a criminalidade e o tráfico de drogas. Os detidos foram encaminhados ao 12º Distrito Policial do Pari, bairro do Centro Expandido da capital paulista. E veja a seguir, correção regular da tabela deixaria mais 13 milhões de brasileiros isentos de pagar imposto de renda este ano. E ainda, fabricantes terão que deixar claro no rótulo dos medicamentos que alguns ingredientes são considerados doping. Os fabricantes de medicamentos terão que fazer uma nova adaptação ao que mandam ao mercado. O governo determinou que a bula dos remédios tenha mais uma informação que até agora não era exigida. A medida foi publicada na edição do Diário Oficial da União e determina que os rótulos de medicamentos passem a indicar a presença de substâncias consideradas doping. Entre elas estão anabolizantes, estimulantes, hormônios e diuréticos. A regra foi estabelecida por lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula. Um dos objetivos da proposta é evitar o doping acidental por parte de atletas. Quando a lei com a nova regra foi aprovada no Senado, a relatora do texto, Leila Barros, do PDT, afirmou que a falta de informações sobre essas substâncias estava entre as maiores causas de consumo acidental de medicamentos proibidos em competições, gerando punições injustas para os atletas. Conforme o texto, medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem precisarão trazer um alerta com essa informação nos rótulos, bulas e materiais publicitários. A definição de doping pela Agência Mundial Antidoping inclui o uso durante e fora dos períodos de competição de substâncias para aumentar a performance. A lei entra efetivamente em vigor daqui a 180 dias. Os cientistas do Instituto Butantan desenvolveram uma forma inédita e eficaz para o diagnóstico da leptospirose, a doença causada principalmente por um micro-organismo presente na urina dos ratos. Provoca vários sintomas, a começar com febre, pode causar até a morte. A nova técnica consegue detectar a doença em mais de 70% dos pacientes, nos primeiros dias de infecção. E é exatamente a rapidez no diagnóstico que facilita o tratamento e previne os efeitos mais graves da doença. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a leptospirose provoca a morte de 500 mil pessoas todos os anos ao redor do mundo. Mais de 13 milhões de brasileiros estariam isentos de pagar o imposto de renda se o governo fizesse a correção regular da tabela de descontos. Pela conta apresentada hoje pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, os contribuintes com renda de até R$ 4.900 levariam mais dinheiro para casa por não sofrer qualquer desconto. O grande problema é que a tabela do imposto não é corrigida adequadamente há 28 anos. A defasagem é de quase 160%. Se o problema for resolvido de uma só vez, o governo deixará de receber 136 bilhões de reais. Dá para pensar. A divulgação dos dados norte-americanos na quinta-feira trouxe alívio ao mercado financeiro nesta sexta, com investidores mais esperançosos por um início antecipado dos cortes nas taxas de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos, que favorecem os ativos de risco em todo o mundo. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,37%, cotado em R$ 4,85 na venda, e a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,26%, aos 130.988 pontos. A produção industrial brasileira avançou 0,5% entre os meses de outubro e novembro do ano passado.
O levantamento divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que de 15 estados pesquisados, 9 cresceram. O maior avanço aconteceu no Paraná, seguido do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Mesmo com o resultado, o setor ainda não recuperou o nível de antes da pandemia e está 17% abaixo do recorde registrado em maio de 2011. Um levantamento da consultoria de inovação Accenture apontou que 99% dos gestores brasileiros acreditam que a inteligência artificial transformará serviços e atividades industriais. Mas poucos deles já fizeram investimentos significativos na tecnologia até o momento. O cenário deixa evidente a insegurança das empresas em apostar em inteligência artificial, principalmente por conta dos riscos de violação de direitos autorais e de possíveis erros. No resto do mundo, 47% dos gestores afirmaram não estarem preparados para o avanço tecnológico tão repentino. Apesar do receio em investir em inteligência artificial, as empresas que já começaram a olhar com mais carinho para o ramo devem começar a apresentar vantagens já este ano. De acordo com especialistas, neste momento, as empresas precisam investir mais em pessoas do que na tecnologia, com o objetivo de capacitar força de trabalho especializada, pois ainda não existem profissionais e especialistas em inteligência artificial na escala necessária. Neste ano, a inteligência artificial deverá influenciar 44% de todas as horas de trabalho em curso na indústria. A estimativa é que em 2025, os clientes estejam tão satisfeitos com o atendimento por chatbots quanto ficariam com uma chamada para um atendente humano. Já em 2029, conselheiros de inteligência artificial terão mais audiência do que buscadores tradicionais como o Google e o Bing. Os especialistas disseram que 60% dos trabalhos atuais não existiam em 1940, antes da invenção dos computadores, e a maioria das pessoas trabalhava com agricultura antes da Segunda Guerra Mundial. Por esse motivo, a inteligência artificial pode ser considerada um marco, assim como foram os computadores, e muitas profissões devem surgir. O Brasil recebeu nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro, seu segundo submarino de fabricação franco-brasileira, dedicado à proteção de seus 8.500 quilômetros de costa, como parte do acordo de cooperação militar assinado em 2008 pelos dois países. Com 71 metros de comprimento, o submarino Maitá foi projetado para atingir uma velocidade de até 37 km por hora, transportar uma tripulação de até 35 militares e ficar submerso por 5 dias. Depois do primeiro da série, chamado Riachuelo, o submarino Humaitá é o segundo de propulsão convencional comissado pela Marinha do Brasil e ajudará a proteger a chamada Amazônia Azul, área marítima que apenas o Brasil pode explorar economicamente e que conta com minas e outras riquezas naturais. São 5.700.000 quilômetros quadrados de oceano, mais da metade do território brasileiro. E é desta faixa d'água que o Brasil retira a maior parte do petróleo e do gás natural, e quase a metade do pescado. Esta é a rota de quase todo o comércio exterior brasileiro. Equipado com torpedos e mísseis pesados, o Humaitá tem mais de 70 metros de comprimento e pesa mais de 2 toneladas. A tecnologia escolhida pela Marinha é francesa, dos submarinos Scorpion, que usa motores diesel elétricos. O processo de transferência de conhecimento é amplo. No navio atômico, último do pacote binacional contratado, a participação da engenharia do Naval Group está limitada às partes não nucleares. Os submarinos convencionais têm uma capacidade operativa de até 80 dias no mar, podendo ficar submersos por até 5 dias sem necessidade de vir à tona para influxo de ar aos motores a diesel, o que garante um grande raio de ação, podendo ir sem paradas, por exemplo, do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. A nova embarcação passou por testes rigorosos, fundamentais para avaliar a segurança do submarino e a prontidão da tripulação, conforme destacado pela Marinha. O projeto franco-brasileiro prevê ainda a construção de outros 3 submarinos.
O barco mais antigo do Mediterrâneo, inteiramente costurado à mão, se prepara para o processo de conservação na França, depois de ter permanecido intocado no fundo do mar Adriático, na Croácia, por milênios. A embarcação descoberta nas águas da península de Istria será transportada à França para conservação. O barco Zambratija data do período entre o final do século XII e o final do século X a.C., o período de transição da Idade do Bronze para a Idade do Ferro. Trata-se da descoberta de um barco costurado, que é o protótipo de todos os barcos costurados encontrados no Mediterrâneo, e existem até 64 deles. Como o barco de Zambratija data da Idade do Bronze, ele merece o título de barco costurado mais antigo do Mediterrâneo. Um pescador local que alertou os arqueólogos sobre os restos do barco de madeira e os cientistas o encontraram em 2008. As propriedades anóxicas do lodo marinho o protegiam do oxigênio, o que teria permitido o desenvolvimento de bactérias nocivas que teriam destruído a madeira. Com cerca de 10 metros de comprimento, restou apenas 1/3 da embarcação. Se olharmos de nossa perspectiva para o período de 3.200 anos atrás, é uma conquista tecnológica do nível de uma nave espacial atual. Acredita-se que o barco tenha sido usado pelos Histri, uma tribo local que deu nome à Istria. Nos séculos posteriores, eles podem ter usado esse barco para pirataria no norte do Adriático, interceptando embarcações romanas que transportavam grãos para abastecer suas tropas. O barco era costurado com cordas de fibras vegetais, cujos vestígios permanecem visíveis na madeira. Antes que os cientistas decidissem retirá-lo da água, uma operação delicada que ocorreu em julho passado, o naufrágio foi protegido com uma construção de metal. Há 7 meses temos bombeado a água e medido a salinidade. Em 1 ou 2 meses, o barco Zambratija estará pronto para a próxima fase de sua conservação em Grenoble. Naš brod će biti, brodska konstrukcija Zambratija će biti spremna za daljnju fazu konzervacije u Grenoblu. Os frágeis fragmentos serão transportados para uma piscina no Laboratório de Pesquisa Arquinucleart, especializado na conservação e restauração de objetos arqueológicos antigos. Quando o trabalho estiver concluído, o barco de Zambratija poderá fazer a viagem final de volta para casa, onde será exibido. E ainda hoje, o governo de Israel se defende na Corte Internacional de Haia das acusações da prática de genocídio dos palestinos. E veja também, sexta-feira foi de tensão com novos ataques dos Estados Unidos e Reino Unido contra os rebeldes do Iêmen. A vacina contra a Covid-19 foi incluída no calendário de rotina de imunização e tem um grupo prioritário. A Geisilene levou a filha de 8 meses de idade para tomar a vacina contra a Covid. Evitar essa doença, né? Pelo menos se der, já dá mais fraco. Muito importante para a saúde das crianças. A vacina contra a Covid-19 pediátrica está incorporada no calendário nacional de vacinação. É obrigatória para crianças entre 6 meses até 4 anos de idade. E a partir de 2024, o calendário de vacinação é voltado para o público prioritário. Idosos a partir de 60 anos, imunocomprometidos, que são pessoas com sistema imunológico enfraquecido e, por causa disso, correm maior risco de doença grave por Covid. Pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, detentos e trabalhadores da área da saúde. Quando o Ministério da Saúde elege um público prioritário, é por conta de dados epidemiológicos que indicam que aquelas pessoas correm um risco maior de ter complicações decorrentes da infecção pela Covid. A vacina está disponível nas 74 unidades de saúde de Campo Grande, mas a procura ainda está baixa. E quem não fizer parte do grupo prioritário pode tomar a vacina contra a Covid?
pode estar procurando a unidade de saúde para a gente estar avaliando a situação dele. Então, muitas vezes a pessoa já tem o esquema primário completo, nunca tomou a bivalente. Então, a unidade, se tiver com a dose disponível, vai poder fazer. Caso essa pessoa nunca tenha tomado nenhuma dose de vacina e tenha agora interesse em tomar, vai depender da disponibilidade também de doses dentro da unidade de saúde, mas não será negado fazer esse esquema primário e nem completar o esquema de vacinação para aquele público. O Brasil bateu recorde de mortes por dengue no ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, quase 1.100 vidas foram perdidas. Cerca de 50 mortes a mais que a antiga máxima registrada em 2022. As projeções para este ano podem ser ainda piores. De acordo com um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, o número de casos poderá chegar à marca de 5 milhões. Cada parte do corpo humano tem um ritmo único de envelhecimento. É como se cada órgão tivesse uma idade diferente que outros. E através de um novo estudo da Universidade de Stanford, foi possível avaliar o risco de doenças e morte quando a idade de um órgão está especialmente avançada e, consequentemente, realizar uma intervenção terapêutica. De acordo com o estudo, de cada 5 adultos acima dos 50 anos e razoavelmente saudáveis, um tem dentro de si pelo menos um órgão que está envelhecendo de forma acelerada. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores tiveram como base dados de 5.678 indivíduos de diferentes faixas etárias. Através de um simples exame de sangue, foi possível indicar o órgão que está avariado antes dos sintomas se manifestarem, possibilitando assim uma intervenção terapêutica. Os pesquisadores conseguiram mapear a idade biológica de 11 órgãos, sistemas e tecidos: coração, pulmões, rins, fígado, pâncreas, cérebro, intestinos, sistemas adiposo, imunológico, muscular e vascular. Ainda que assintomático, quem apresentava um envelhecimento cardíaco acelerado tinha 2,5 vezes mais risco de problemas no coração. Já quem apresentava cérebros mais velhos tinham 1,8 vezes mais probabilidade de apresentar declínio cognitivo ao longo de 5 anos do que aqueles com cérebros mais jovens. Os pesquisadores começaram checando os níveis de quase 5.000 proteínas no sangue de pessoas saudáveis entre 20 e 90 anos, com ênfase nas que estavam no fim da meia-idade. Eles marcaram todas as proteínas cujos genes eram fortemente ativados em um determinado órgão e chegaram a uma lista de 858 que poderiam ser indicadores seguros para o envelhecimento. Os pesquisadores enfatizaram a importância do exame ser capaz de distinguir a idade cronológica, que é a da certidão de nascimento, da biológica, que é das células do organismo. Ao comparar a idade biológica dos órgãos de uma pessoa com a de outras na sua faixa etária, foi descoberto que 18,4% dos indivíduos com 50 anos ou mais tinham pelo menos um órgão envelhecendo significativamente e, por isso, as chances de adoecerem nos 15 anos seguintes cresciam bastante. Desta forma, será possível tratar as pessoas antes que fiquem doentes. A previsão para o tempo deste ano é de mais um recorde de temperatura. O alerta foi feito hoje pela ONU, ao mesmo tempo em que renovou um apelo a todos os países do mundo para que reforcem os estudos e intensifiquem a luta para o combate às medidas que provocam o efeito estufa e dificultam o reparo dos prejuízos ao clima que vêm sendo causados há vários anos. No documento, a organização explicou que tudo leva a crer que o fenômeno El Niño, que começou a provocar mudanças desde junho do ano passado, deverá continuar com toda a força até o final de 2024. O turismo do Rio de Janeiro tem motivos para comemorar. O resultado da rede hoteleira de 2023 foi o melhor dos últimos 6 anos. É isso, a rede hoteleira do Rio de Janeiro fechou o ano de 2023 de forma positiva.
Segundo uma pesquisa divulgada pelo Sindicato Patronal dos Meios de Hospedagem da cidade do Rio, a ocupação hoteleira na capital fluminense fechou 2023 com média superior a 70%, melhor resultado dos últimos 6 anos. E os melhores índices foram registrados nos meses de janeiro e novembro. Na avaliação do presidente do Hotéis Rio, Alfredo Lopes, esse recorde de ocupação na rede hoteleira carioca resultou de um trabalho conjunto de promoção e divulgação pela Prefeitura, Governo do Estado e iniciativa privada. Bom saber que o Rio de Janeiro está voltando a ser um dos lugares mais visitados e escolhidos para poder receber turistas. Bom, a gente sabe que o Rio tem muitos lugares bonitos de se ver e a gente possa continuar preservando esses lugares. De volta para São Paulo. No segundo dia de audiências na Corte Internacional de Justiça, Israel rebateu nesta sexta-feira as acusações de que comete genocídio em sua campanha militar na faixa de Gaza. As afirmações foram classificadas como grosseiramente distorcidas. A África do Sul, que apresentou o processo ao Tribunal Internacional em dezembro, solicitou aos juízes na quinta-feira que impusessem medidas cautelares para interromper imediatamente os ataques em Gaza. Pretória argumentou que as ofensivas aéreas e terrestres de Israel, que destruíram grande parte do território palestino e mataram mais de 23 mil pessoas, segundo autoridades de saúde de Gaza, têm motivação genocida, em acusação que já havia sido rechaçada por Tel Aviv. As interpretações do conflito pela África do Sul são grosseiramente distorcidas, segundo o consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Tal Beck. Ele disse ao tribunal que o conjunto de argumentos se baseia em uma descrição da realidade deliberadamente montada, descontextualizada e manipuladora, e que, se houve atos de genocídio, eles foram perpetrados contra Israel. Tel Aviv iniciou sua guerra em Gaza depois de um mega-ataque feito pelo Hamas em 7 de outubro, que matou cerca de 1.200 pessoas, principalmente civis, em território israelense. Os terroristas ainda sequestraram mais de 200 pessoas, algumas das quais continuam em cativeiros na faixa de Gaza. Na audiência, a delegação israelense exibiu vídeos e fotografias dos atos de barbárie perpetrados pelos terroristas. Tel Aviv acusa o grupo terrorista de usar a população em Gaza como escudo, o que a facção terrorista nega. Apoiadores da causa palestina protestaram em frente ao tribunal, mais conhecido como Corte de Haia, na Holanda, enquanto assistiam à audiência em um telão. Os manifestantes vaiaram Tal Beck e gritaram mentiroso várias vezes ao longo de sua fala. Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram uma série de ataques contra alvos dos Houthis no Iêmen. O presidente norte-americano Joe Biden afirmou que as investidas tiveram o apoio de Austrália, Bahrein, Canadá e Holanda. Pelo menos 5 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas. Os bombardeios tiveram como alvo uma base militar próxima ao aeroporto da capital do Iêmen, uma instalação militar perto do aeroporto de Taiz, uma base naval Houthi em Hodeida e instalações militares na província de Rajah. A imprensa americana disse que os ataques foram realizados com caças e mísseis Tomahawk. O Reino Unido disse ter mobilizado 4 caças tipo um FGR-4, com bombas guiadas a laser. A ação aconteceu por água e ar, a partir de submarinos, navios e aviões de combate. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os bombardeios foram uma resposta direta aos ataques realizados pelo grupo terrorista contra navios marítimos internacionais no Mar Vermelho, que incluiu até mesmo o uso de mísseis balísticos antinavios pela primeira vez na história. Biden afirmou que o ataque realizado pelo seu país e por aliados é uma mensagem clara de que eles não tolerarão ataques e nem permitirão que nenhum grupo ou país coloque em perigo a liberdade de navegação de uma das rotas mais importantes do mundo. O ministro britânico das Forças Armadas, James Rape, classificou como ato de legítima defesa. De acordo com o ministro, a retaliação foi uma resposta limitada, proporcional e isolada,
e não existem planos de novos ataques por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido. Na tarde de hoje, milhares de pessoas protestaram na capital do Iêmen, Sanaá, em apoio ao grupo Houthi. Durante o ato, os manifestantes atearam fogo em bandeiras dos Estados Unidos e de Israel. O Irã, que apoia o grupo rebelde, condenou os ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido e considerou a ação como uma clara violação de soberania, integridade territorial do Iêmen e uma violação das leis, regulamentos e direitos internacionais. Integrantes do chamado Eixo da Resistência, movimento armado e regimes do Oriente Médio que se opõem à influência do Ocidente na região e ao Estado de Israel, prometeram responder aos ataques. E a seguir, chip da beleza, usado por muitas mulheres, não tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E ainda, o exemplo do senhor Guilherme, que aos 96 anos de idade sorri sem parar, fazendo ginástica e conquistando medalhas de natação. A busca pelo corpo perfeito tem levado muitas mulheres a optarem pelo chamado, chega a ser estranho o nome, chip da beleza, Beatriz. Exatamente. Existem vários relatos na internet sobre este assunto, mas a Anvisa não aprovou o mecanismo, que não passa de um implante hormonal. O pequeno dispositivo feito à base de gestrinona viralizou nas redes sociais. A divulgação de resultados incríveis feito por celebridades deixou o tema em alta. Pele, cabelos perfeitos, perda de peso ou aumento da massa muscular. Promessas do chamado chip da beleza que estão causando muita preocupação entre os médicos. O Conselho Federal de Medicina colocou até mesmo em seu livro de regras que o dispositivo não pode ser usado para fins de ganho de massa muscular ou performance. Um dos pontos principais é a segurança. Os implantes podem levar a uma série de problemas que vão desde alterações comportamentais até riscos aumentados para doenças cardíacas, como infarto ou acidente vascular cerebral. Recentemente, a cantora sertaneja Fly recorreu ao chip da beleza na busca pela perda de peso. Logo no primeiro mês após a aplicação, os resultados foram totalmente diferentes do esperado. Além de ganhar 10 quilos, a cantora ficou com o rosto coberto por espinhas. O hormônio mais utilizado no dispositivo é o gestrinona, uma forma sintética da testosterona que faz parte da classe dos anabolizantes e esteroides. Eles só devem ser utilizados em casos realmente necessários, como para quem sofre com falta de hormônio. Mas isso não altera o fato de que isso deve ser comprovado, além de ter um impacto no quadro clínico do paciente. As consequências do uso indevido são graves. As pacientes mulheres poderão até mesmo sofrer com uma masculinização indesejável ou problemas cardíacos. Além disso, também existem impactos psíquicos, que podem levar a alterações bruscas de comportamento. O hormônio ajuda na força, então ele pode também aumentar a agressividade dos indivíduos, inclusive as chances de tomar uma atitude criminosa. Mas os principais efeitos colaterais são os cardíacos. Ao usar o chip da beleza, sobem os riscos de arritmia, trombose e mortalidade no geral. A única edição do SISU, Sistema de Seleção Unificada, desse ano, contará com mais de 260 mil vagas, que serão distribuídas em mais de 210 instituições de ensino superior. Quem ficou com o maior número de oportunidades foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com quase 10 mil ofertas. As inscrições para o processo seletivo começarão no final desse mês. Poderá concorrer os alunos que fizeram o Enem no ano passado e que não zeraram a redação. 42% das pessoas passaram por problemas de saúde mental no ano passado. Os mais afetados foram as mulheres e os desempregados. A maioria considera que os programas culturais ajudam a superar o estresse causado pelos problemas atuais. 58% acreditam que melhoram os relacionamentos em casa e 57% afirmam que melhoraram a qualidade de vida. Segundo a Fundação Itaú e o Datafolha, 42% das pessoas informaram que passaram por problemas no âmbito da saúde mental no último ano. Desse grupo, 63% buscaram algum tipo de tratamento. Mulheres, 53%, foram mais afetadas do que homens, que foi de 30%.
Houve maior incidência de problemas com saúde mental nas classes D e E, 51%. A condição afetou as classes A e B de forma menos significativa, 33%. A faixa etária e a situação profissional também desempenham um papel significativo. 53% dos indivíduos de 25 a 34 anos relataram problemas de saúde mental. Em seguida, aparecem os grupos de 16 a 24 anos e 45 a 65 anos, ambos com 42%. A faixa de 35 a 44 anos apresentou 34% de incidência. 55% dos afetados estão atualmente desempregados. No contexto geográfico, as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo apresentaram altos índices de problemas relacionados à saúde mental, com 45% e 37%, respectivamente. Moradores do Nordeste foram os que mais relataram problemas de saúde mental, 50%. Os que menos se queixaram foram os do Norte, 24%. 44% do Centro-Oeste, 44% do Sul e 40% do Sudeste. O levantamento ouviu 2.405 pessoas entre 16 e 65 anos em todas as regiões do país, por meio de entrevistas presenciais e telefônicas, no período de 1º a 28 de setembro de 2023. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um índice de confiança de 95%. Agora você vai conhecer uma história motivacional. Nossa equipe de reportagem foi ao interior de São Paulo para mostrar como um senhor de 96 anos de idade conseguiu encontrar no esporte a motivação para a sua saúde e principalmente para a vida. Saindo da capital paulista, foram quase 400 quilômetros percorridos para contar essa história impressionante. Com pouco mais de 115 mil habitantes, Catanduva é uma cidade que tem uma personalidade daquelas que dá orgulho de conhecer. Quem vê o seu Guilherme não tem ideia de sua capacidade, mas é esse senhor que carrega em si um dos maiores exemplos de dedicação e motivação. E a rotina dele começa assim, acordando cedo e preparando as coisas para as atividades. E como todo brasileiro, o seu Guilherme não deixa de tomar um bom café da manhã. Com o café da manhã tomado, agora sim, o ponto-chave dessa história toda começa. Isso porque o seu Guilherme é um atleta assíduo, ou seja, ele tem um compromisso quase que diário com a atividade física. Uma aptidão que se fez presente desde jovem e reflete no que ele é hoje. Se eu não fizesse esporte, eu acho que eu não estava vivo, porque eu faço esporte desde criança. Desde que eu sempre gostei, de praticar algum tipo de esporte. Eu já treinei jiu-jitsu, já treinei boxe quando era criança, quando era mocinho, né? O seu Guilherme tem gás de sobra. Qualquer coisa é válida, desde exercícios na academia e até mesmo a corrida. Eu corro de 2 a 3 vezes por semana. Não gosto muito de correr 3, eu gosto de correr 2 vezes por semana. Agora, a natação e a musculação, eu gosto muito de fazer. E geralmente eu faço. Agora, no verão, eu faço menos musculação e mais natação. Somente aos 60 anos, a natação iria mudar a vida do seu Guilherme. E essa mudança veio com o apoio dos treinadores do clube da época, que viam o seu potencial. E eu falei, bom, então quando eu completar 60 eu vou. Completei 60, tinha uma competição em Araraquara. Aí eu fui nessa competição de Araraquara. Cara, ganhei a competição, ganhei a prova e me animei todo. Aí estou nadando até hoje. De lá para cá, o número de medalhas só cresceu. E chegou a um ponto que o seu Guilherme perdeu as contas. Agora, ele mede suas conquistas pelo peso.
Só aqui temos mais de 40 quilos de medalhas. E as competições, somadas à motivação e uma boa alimentação, levaram o seu Guilherme a patamares que nem ele mesmo sabia que era possível. Os recordes sul-americanos e mundiais em suas respectivas categorias passaram a empilhar ainda mais a sua coleção de medalhas. E entre todas elas, as principais estão aqui, que representam os recordes mundiais batidos em 3 categorias diferentes. São as conquistas dos melhores tempos dos 50 e dos 100 metros borboleta e nos 200 metros nado peito. Mas pode ser um engano seu achar que, mesmo com 96 anos, o seu Guilherme pensa em parar. Nada disso. Ele tem até planejamentos para as próximas competições. Agora eu estou me preparando para esse ano aqui bater recorde. Mas também, se não bater, fazer o quê? Então, já que tem competição chegando, por que não acompanhar um pouco do treino do seu Guilherme? A chegada no clube de tênis da cidade de Catanduva já demonstra o porquê do seu Guilherme ser tão vencedor. Ele mal chega no clube e vai direto à academia. A atividade feita, corpo aquecido. Bora pra piscina, que ainda tem treino para ser feito. É nado peito, borboleta e crawl. Com o apoio do treinador, o seu Guilherme nada por mais ou menos 1 hora e sempre contando o tempo para chegar cada vez melhor nas competições. E é aqui nessa piscina que o seu Guilherme passa boa parte do seu tempo. Um ambiente em que ele se sente tranquilo e muito confortável. Seu Guilherme, fala para mim, como você se sente na piscina? Ô Marcos, eu me sinto realizado aqui, rapaz. Isso aqui é uma delícia, isso aqui é uma gostosura. Quer dizer, além do esporte que você faz, o prazer que você sente. E até mesmo o professor de natação fala sobre a relevância de ter alguém como o seu Guilherme na piscina e a importância desse esporte para a saúde, desde a criança até os adultos. A natação ajuda a desenvolver tudo. Como a gente fala, é o esporte mais completo que existe. Então ela vai ajudar a criança a desenvolver não só a respiração, mas como tônus muscular, vai desenvolver o crescimento. Às vezes a criança tem algum probleminha, alguma coisa para crescer mesmo, ela vai ajudar essa criança a crescer, a se desenvolver mais, e não só fisicamente como mentalmente. E o seu Guilherme é uma referência nesse sentido. Unir o bem-estar do corpo com a mente é um ponto essencial para uma vida mais longa e saudável. Eu costumo conversar com Jesus e eu acho que ele me protege muito, eu sou muito protegido. É, seu Guilherme, definitivamente chegar nessa idade não é para qualquer um. Mas quem sabe essa história não sirva de exemplo para tantos outros idosos que possam encontrar no esporte a motivação para uma vida melhor. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.